complicado. Olha, vocês estão falando, querem muito saber sobre a questão da Guiana e Venezuela. Então, vamos lá. Os Estados Unidos estão agora anunciando oficialmente que praticarão exercícios militares com a Guiana, que praticarão exercícios aéreos. Nós tivemos a perda de um helicóptero militar da Guiana ontem, foi encontrado hoje, 5 pessoas morreram, 2 sobreviveram, a gente não sabe ainda a causa. E nós temos, por um lado, a Venezuela nomeando governador, nomeando autoridades para exercício do poder nessa região após o plebiscito, e por outro lado, um comunicado do Mercosul. Comunicado esse do Mercosul, que inclusive foi apoiado pela Bolívia, que teoricamente é aliada dos venezuelanos, que pede para que essa crise seja resolvida de acordo com negociações e com consensos. Eu vejo pulular na internet muita gente aí dizendo que é hora de retomar, entre aspas, colônias na região da América do Sul, se referência naturalmente à Guiana Francesa, ao Suriname e à própria Guiana, mas é importante que nós tenhamos. E essa é a política do canal aqui, tá? Não é apenas a política do governo brasileiro, é a política do canal. A política do canal vai em consonância com a ideia de que não interessa guerra para o Brasil na América do Sul, muito menos para o continente, muito menos para a população do norte do Brasil, muito menos para os amazônidas, para o interesse comercial brasileiro. Então é importante que nós possamos realizar um papel de mediação nesse caso, né? De mediação e também, de alguma forma, tentando fazer o quê? Com que existe uma pendência no Tribunal Internacional, na Corte Internacional de Justiça, em relação a essa questão. Me parece que essa pendência vem aí desde os anos 60, em relação ao Essequibo. O que tem que fazer agora, o que nós temos que fazer agora é o seguinte, envidar esforços diplomáticos para que essa questão seja respeitada sob o ponto de vista da sua jurisdição. Em havendo consenso das partes em que essa jurisdição possa efetivamente resolver a contenda, nós devemos atender dessa forma, porque eu quero entender o seguinte, se você tiver, tá, inclusive voltando à própria questão do Pirara, né, voltando à questão lá do Pirara de 1904, quando houve uma arbitragem do rei Vitório Emanuele III, boa ou má, certo ou errado, correto ou incorreto, as partes aceitaram uma arbitragem. E essa arbitragem, naquela ocasião, deu 2/3 da área em contenda para os ingleses, era então Guiana Inglesa, e 1/3 para o Brasil. Tudo bem, o Brasil perdeu acesso à Baía do Essequibo, os ingleses na época ganharam acesso à Bacia do Amazonas, mas fato é que as partes envolvidas no conflito aceitaram a arbitragem. Então, se aceita a arbitragem, se a Venezuela e a Guiana aceitam a arbitragem, não seremos nós que instigaremos a um conflito bélico. Claro que a região do Essequibo é rica em relação a petróleo, em relação a ouro, em relação a urânio, em relação a gás, em relação à própria região da fronteira marítima do Essequibo, que tem ali muitos postos de petróleo. Claro, a gente sabe de tudo isso. Agora, é importante que nós entendamos que, independente da presença da ExxonMobil, independente da presença da Ratio, independente da vontade da Shell estar lá, que não interessa uma guerra para o Brasil nas suas fronteiras, tá? Não interessa. A questão do Pirara foi mal resolvida, mas felizmente nós também tivemos questões que foram bem resolvidas em prol do Brasil. E eu não vou nem falar da questão do Acre, da aquisição do Acre, mas a gente pode falar sobre regiões na fronteira com a Argentina, regiões na própria fronteira norte, a questão do Amapá, né? E se nós voltarmos ali para a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, nós podemos voltar para a própria questão posterior, 1580 a 1640, a questão de Tordesilhas. Então nós tivemos muitas contendas, sob o ponto de vista da nossa formação territorial, que nos foram favoráveis. Então não adianta nós pegarmos aquelas que não nos foram favoráveis nesse momento e com elas nós queremos instigar a ideia de que o Brasil precisa fazer reivindicações territoriais em relação aos seus vizinhos. Tá? Eu sou contrário. E acho que o governo brasileiro também, em sã consciência, com 8.511.000 quilômetros quadrados de fronteiras, com um território vastíssimo, com um território riquíssimo, com um território que tem ainda uma densidade demográfica baixa,
e com possibilidades de incremento e de exploração de todos os tipos, tá? Nós não devemos, nesse momento, nos ater a esse tipo de capricho, tá? A questão do Uruguai também, eu já vi isso também, o pessoal falando, a Cisplatina, um novo Estado brasileiro. Isso tudo, na minha modesta maneira de ver, e aqui ao contrário do que muita gente supõe, eu não o faço com a ideia do ad hominem, eu não combato pessoas, eu estou falando sobre ideias. Estou falando sobre ideias. Então, eu não quero crer que seja a hora do Brasil ingressar, não apenas em nenhum tipo de aventura, sob o ponto de vista ideológico, retórico, tentar criar um ambiente ou uma massa no Brasil com esse tipo de pleito, mas quero dizer muito claramente que, Nani, boa noite, seja bem-vinda. Olha, o tema principal é Líbano, Israel e Gaza, mas muita gente pediu, e é um tema importante, que nós falemos sobre a questão da Venezuela e da Guiana. Porque está na agenda do dia, nós tratamos de geopolítica, nós tratamos de geoeconomia, nós tratamos de relações políticas e relações internacionais entre o Brasil e os seus vizinhos também, e é importante também que nós o façamos. Para esclarecer a população brasileira, que está felizmente muito longe de conflitos, como esses conflitos que acontecem na Ucrânia, como esses conflitos que acontecem em Gaza, como esses conflitos que acometeram recentemente o Cáucaso, como esses conflitos que estão presentes em toda a África, felizmente nós estamos distantes deles, então não façamos apologia pela existência de conflitos. Façamos o nosso papel da melhor maneira possível em prol da canalização de energias para o desenvolvimento do país em todas as áreas, inclusive naquelas que possam nos garantir tranquilidade em relação à questão da defesa de nossas fronteiras, mas sem uma ambição de ganhar território, de fazer pleito territorial, não nos cabe. Toda e qualquer situação de apologia caótica, né, porque é impossível, por exemplo, alguém dizer que defende o exercício arbitrário dos próprios direitos, mas não está fora da lei. Então, não há justificativa. Todo dia a gente fica aborrecido, todo dia a gente fica chateado, todo dia a gente fica com o saco cheio de alguma coisa. Mas nós temos que ter a capacidade de nos reinventarmos, cada um de nós, e atendermos a preceitos minimamente, balizas minimamente civilizadas e civilizatórias. É simples, né? Todo dia a gente vai estar chateado com alguma coisa, todo dia a gente não realizou alguma coisa do jeito que a gente queria, todo dia a gente queria que o seu filho tirasse uma nota melhor na escola, que sua filha não tivesse respondido para você, mas enfim, sabe, demorou para chegar o ônibus, mas você tem que se reinventar, cara. A violência urbana é alguma coisa que nos aborrece profundamente. Agora, como é que resolve a questão da violência urbana? Equipando a polícia, trabalhando com investigação, investindo em melhoria de equipamento, investindo em salário, investindo em uma cultura, genericamente concebendo, de parceria entre a sociedade e as organizações de segurança pública. Simples. Não adianta, porque se eu pegar um porrete aqui e quiser voltar para o período Pedrito e Bambam, eu posso até quebrar a cabeça de meia dúzia. Em alguma quebrada, alguém vai me quebrar a cabeça. Tá? Então, essa é a minha posição. Que não é uma posição, de novo, contra pessoas, mas é uma posição por e para ideias, em privilégio do que eu julgo ser melhor para o Brasil, do que eu julgo ser melhor para as pessoas que nos sucedam, nossos filhos e pessoas que nos sucedam. Então, basicamente é isso aí, tá? Eu vejo dessa forma.